A gente passou aqui por várias vertentes a respeito dessa questão do uso excessivo dos meios virtuais, principalmente em relação à exposição de crianças e adolescentes, né? Vitor, e a gente vai continuar debatendo esse assunto, né, com a presença de duas especialistas em suas respectivas áreas, né, uma em meio digital e a outra na segurança pública. A gente recebe aqui a delegada da Mulher e da Família, a doutora Érica Feitosa, e a jornalista e social media Nanda Salles, para a gente continuar esse tema que tem repercutido bastante, né, para quem está nos acompanhando desde o início e para quem ligou o rádio agora. A gente está utilizando o exemplo do influenciador, o Felca, né, que de uma forma muito prática, muito rápida, criou um perfil ali e começou a seguir fotos de crianças e adolescentes e, né, nesse conteúdo oferecido pelo Instagram a ele, aí a gente viu, né, a prática de crimes, os pedófilos se comunicando com códigos e tudo mais, e o quanto isso reacende esse debate do uso das redes sociais, né, por crianças e adolescentes, e o que a gente posta também sobre as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nanda, bom dia, seja bem-vinda à Cidade FM. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia, pessoal que está ouvindo a Rádio Cidade. É sempre um prazer estar com vocês, discutindo principalmente um tema que está tão em alta, que é tão necessário que a gente debata e repercuta além da internet, né? Doutora Érica, bom dia, seja bem-vinda à Cidade FM. Eu já começo nesse bom dia lhe perguntando o que a gente posta de forma inocente, né, às vezes ali para um parente que está longe, acompanhar o desenvolvimento da nossa criança, né? Enfim, o que é que a gente posta de forma inocente que pode se tornar um material que vai gerar uma série de crimes com essas crianças, esses adolescentes? Bom dia. Bom dia a todos. Uma coisa muito comum, né, que pais responsáveis, enfim, acham bonitinho a criança, né, e quer expor. É natural da gente, né, pelo menos eu sou mãe, eu quero expor e tudo mais, mas coisas que não podem cair na rede, né, na rede social. Seriam crianças, por exemplo, tomando banho, crianças com roupa de banho, crianças de calcinha, de cueca, crianças sem as vestes. Por quê? Mesmo que a intenção do pai, da mãe, do responsável, de avô, enfim, que faz esse tipo de divulgação, seja só de mostrar, olha como é engraçado e tudo mais, infelizmente, nas redes sociais, nós temos uma série de pessoas, né, que podem visualizar, e dentre elas, muitas pessoas que são doentes, que a pedofilia ela é tida como uma doença. E a gente não sabe em que pé esse conteúdo vai ser divulgado. Pode até mesmo utilizar apenas o rosto da criança e fazer com artifícios de inteligência artificial, por exemplo. Utilizar aquela criança e colocar outro corpo, um corpo sem roupas, sem vestes, para o fim de fim pornográfico. Enfim, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que divulga, né? E principalmente com essas vestimentas de crianças nas redes sociais. Aí eu aproveito, Renata, e pergunto para a Nanda sobre os perfis que muitos pais criam especificamente para os filhos, né? Colocam lá o nome do filho. A intenção geralmente é essa, mostrar para parentes, para outras mães de crianças, né? E fica ali historicizando a vida da criança, o que está fazendo ou não. Isso ainda está em alta nas redes sociais, Nanda? Olha, isso eu acho que é um fenômeno que está em alta, principalmente em toda pessoa, toda mãe que entra na fase da maternidade. Os pais acabam realmente fazendo isso sem a intenção realmente de gerar esse tipo de conteúdo. Mas é como a delegada falou, né, todos esses cuidados em relação ao que você posta, porque você não sabe em quem essa rede está, em quem esse conteúdo está chegando. Então, acho que o primeiro cuidado seria, quer fazer a sua rede para compartilhar assim, com sua rede de amigos, com familiares tão distantes, faz a rede privada, porque é a única forma que você tem ali de proteger, pelo menos de quem está tendo acesso ao conteúdo ali da tua filha, do teu filho, principalmente
nessas primeiras fases, porque a gente não sabe como esse conteúdo chega para as pessoas, né? Aí a gente fala de um conteúdo que está sendo feito para parentes, para os amigos, né, para acompanhar também o desenvolvimento da criança, no futuro até buscar uma foto, que hoje ninguém revela mais foto, aí vai lá no perfil e pega uma foto antiga. Mas a gente tem também as pessoas que criam os perfis de forma realmente para ganhar dinheiro. Né? Você começa ali, você ser uma influenciadora de maternidade, né? Porque aí vão chegar as pubs, o perfil vai começar a ser aberto, né? Outras pessoas vão chegando para acompanhar esse conteúdo, e aí já é um outro problema, né, Nanda? Porque você está usando aquilo ali como uma forma de trabalho, a rede vai ficar pública, e às vezes não é o que a criança quer, muitas vezes, porque a criança não sabe nem o que está acontecendo, né? Exato. Eu acho que é uma linha muito tênue, realmente, entre a tarefa, né, de gerar o conteúdo ali, que acaba virando um trabalho, como tem... Porque, por exemplo, para a criança, para ter a rede social, não pode monetizar, né? A partir de 18 anos é que poderia ter a monetização. Isso nos perfis da Meta, nos perfis de TikTok, etc. e tal. Mas o que acontece o perfil é criado pelos pais ou responsáveis e o conteúdo que é gerado também é colocado pelos pais e responsáveis. Então, de certa forma, tem que ter um cuidado muito grande, principalmente em quem faz esse tipo de conteúdo de maternidade, em como vai chegar. No vídeo do Felca, ele usou um exemplo, que é do canal do YouTube Bel para Meninas, que era um conteúdo gerado pela mãe. O canal era da mãe, mostrando brincadeiras, vivências, etc. e tal. Pode não ter tido uma conduta ali para o lado da sexualização, mas teve uma conduta em relação a parecer que a criança estava sendo forçada constrangimentos, né? A gerar um constrangimento e chegar a impactar a vida da menina hoje, que já é maior de idade, mas que sofre as consequências de um hate que a família recebeu por conta dela parecer que não estava querendo estar ali. E, de fato, a criança ela nem sabe o que está fazendo. Ela não sabe o impacto que aquilo pode ter na vida dela no futuro, nem... Né, às vezes até nem no presente ela consegue perceber as consequências daquilo, quem dirá no futuro. Então, os pais responsáveis é que tem, de fato, que estar ciente do risco que está colocando as crianças. A gente sempre vê, e as pessoas até comentam, a gente tem 2 exemplos aqui, eu não sei se os ouvintes acompanham, mas a gente tem a MC Melody, né, que desde muito novinha... o pai é MC, e aí ela começou a cantar e tal. Ela é muito bonita, né? Ela amadureceu nas redes sociais, né? A gente viu todas as fases dela de criança para adolescente, agora já fez 18 anos, e sempre, a imagem dela sempre foi muito sexualizada. E aí, Melody nunca parou de trabalhar, nunca suas redes foram suspensas, ela está aí a vida inteira, e a gente que acompanha as redes sociais viu tudo o que aconteceu com ela. E a gente tem a nossa pernambucana, MC Loma, que começou também criança, né, com um vídeo que viralizou, e ela estava ganhando dinheiro com isso, e ela foi impedida de trabalhar, porque tinha que estar na escola e tudo mais, tanto que a carreira dela mudou completamente de vertente. E aí as pessoas observam, poxa, isso está exposto, por que não se tem um trabalho mais eficaz em cima disso, doutora Érica? É porque é muito difícil, são muitos perfis, tem que ter uma denúncia, como é que isso funciona? Na verdade, tem vários tipos de perfis e várias atuações diferentes em relação a isso. Tem a atuação de Conselho Tutelar, de Ministério Público. Então, você me pergunta por que em determinado local foi proibido, né? Correu atrás para que aquilo saísse, para que desviasse o foco, para que aquela criança ou adolescente não fosse exposto daquela maneira. E porque outros perfis não... Né? Depende da atuação, por exemplo, do Ministério Público Estadual de cada estado, do Conselho Tutelar, da Polícia Civil. Então, temos essa dificuldade, porque apesar de uma rede social atingir nível nacional, internacional, enfim, a depender de quem seja essa rede, a atuação do ponto de vista criminal, se não for no âmbito federal, se não for crime federal, ele vai ser uma atuação estadual. Então, vai depender da atuação dos órgãos, né, frente àquilo do ponto de vista estadual. E por isso que a gente não tem uma forma uniforme de agir.
entende? Apesar da lei ser a mesma, há interpretações diferentes e órgãos que vão atuar de forma diferenciada. Então, por exemplo, no caso de MC Loma, eu acredito que a atuação foi a nível do governo estadual, do Ministério Público Estadual, do Conselho Tutelar, enfim, todo do ponto de vista do Estado de Pernambuco. MC Melody, não sei de onde ela é, se é de São Paulo, mas eu acredito que seja do Sudeste ou São Paulo, Rio de Janeiro, a atuação é diferente. Embora as leis sejam diferentes, né? As leis sejam iguais, a atuação depende da atuação a nível estadual. E por isso a gente sente essa diferença. No caso da Melody, que você falou bem, ela é o exemplo clássico do que o Felca falou da adultização, né? Ela, desde sempre, a imagem dela sempre foi muito sexualizada. E o que ele fala é justamente isso, que seria essa adultização. A adultização seria a gente tratar a criança como adulto, né, de N formas, e a sexualização é uma delas. Seria de colocar responsabilidades, até a questão de responsabilidade de trabalho. Você tem compromissos de trabalho, você tem que fazer esse show à noite, quando a gente sabe que criança não é para estar fazendo show à noite, né? Você tem que assinar esses contratos, tem que ler esse contrato. Uma criança de 12 anos, 11 anos, ela vai ser uma marionete na mão de adultos que vão ver aquilo, né, do ponto de vista comercial, e não pensando em todo o prejuízo psicológico, o prejuízo até escolar de uma criança que está sendo comprometida a isso e não vai ter condições de se comprometer de forma correta com o estudo e com brincar e tudo mais, e ela está com preocupações de adulto. Então, isso seria a adultização, que vai gerar ansiedade. Para adulto, já é complicado ter responsabilidade de adulto, avalie uma criança que não tem o intelecto completamente formado para lidar com todas essas pressões. E aqui eu fico pensando, doutora, no seguinte ponto, né? Antes a gente já via esse tipo de situação acontecer na mídia tradicional. Por exemplo, uma criança que virava artista e ia fazer uma novela. Ou uma apresentadora mirim de televisão. A gente pode citar o caso da Maísa, que cresceu na televisão. Bom, aquilo ali chamava atenção, mas era um caso isolado e tinha toda uma preocupação do departamento jurídico dessas empresas para que essa criança tivesse um regime especial de tratamento e que pudesse estar na escola, enfim, todo um cuidado, até mesmo para atividades escolares dentro da empresa, para que a criança não tivesse prejuízo. Agora a gente tem a rede social que possibilita que cada pai, cada mãe, cada responsável possa fazer uma atividade remunerada em casa. E aqui não só uma performance artística. Pode ser um garoto que sabe jogar bola ou até uma criança que consegue articular bem as palavras com pouca idade e já é utilizado comercialmente. Para esses pais, onde é que está o limite, doutora, entre a apresentação de um talento do meu filho e a exploração comercial prejudicial para essa criança? É possível apresentar um balizador, dizer, olha, a partir daqui você já está indo para um lado que vai trazer prejuízo e que pode ter uma implicação legal? Você assinalou muito bem. E, por exemplo, essa questão de crianças que trabalhavam, que sempre trabalharam na empresa, em televisões e tudo mais. O que eu vejo hoje é que, assim, se filma o dia a dia das crianças. Então, não há mais um limite entre o que é o trabalho. Aqui é um trabalho e aqui é sua diversão. Então, acaba que ela está sempre sendo filmada. E tudo que ela faz, ela tem que pensar nas consequências porque está sendo filmado. Então, você tira até a naturalidade do brincar, a naturalidade do viver de uma criança. Então, eu acredito que o limite esteja aí. Entre você não conseguir separar e fazer com que todo o dia a dia de uma criança e de um adolescente seja filmado, de modo que ela sempre esteja como se tivesse um Big Brother. O tempo inteiro sendo filmado e tira aquela naturalidade. Eu acredito que quando se estabelece um limite, olha, como se fosse uma atividade extra, você não leva o filho, sei lá, para um inglês, para uma natação, é uma atividade extra. Eu acho que a partir do momento que diga assim, olha, aqui a gente vai fazer sua atividade extra, tem uma limitação de tempo, eu acho que tem que ter essa regulação, por exemplo, 1 hora por dia, por exemplo, acesso à tela, né? Então seria 1 hora por dia, ou então 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, como se fosse uma atividade extra a mais,
fora toda a grade curricular da escola e tudo mais, isso aqui a gente vai gravar para o YouTube, digamos assim, já que você gosta, enfim, que os pais dizem que grava porque as crianças gostam, né? Ele pede. Ele pede, mas aí ele também pode pedir para tomar cerveja. E você vai deixar? Exatamente. Você é o responsável. Nem tudo que a criança pede é para se deixar. Então, eu acredito que quando tenha essa limitação de horário, e limitação muito, a partir daqui a gente vai filmar para colocar na internet. Então, aí, a criança é sinalizada que, a partir dali, vai começar essa atividade extra, assim como uma duração. E não a criança está comendo e começa a filmar, entende? A criança, tudo da vida da criança está sendo filmado. Eu acho que aí perde completamente a limitação, né, que é necessária. Mesmo com essa limitação, eu ainda acredito que haja malefícios, né? Eu não tenho expertise do ponto de vista psicológico, né? Sou formada em Direito e não em Psicologia, mas eu acredito que quando se tem como se fosse uma atividade extra, é mais fácil até de regular, né? E de impor limites e de não ter tanto malefícios para essa criança. Obviamente, essa exploração infantil pode ser vista como um trabalho infantil, né? E aí pode ter a penalidade do trabalho infantil, né? Que a gente sabe que há na legislação. Nanda, a gente sabe que os pais são os responsáveis. E tudo que o pessoal vê na internet, né, quando se tem esse nome de influenciador, são pessoas que influenciam, que inspiram. A gente pode citar aqui o caso da Virgínia, né, que é muito famosa, eu acho que é um dos perfis que tem mais gente, né, mais seguidores. E tem os filhos hoje, né, as meninas, as Marias, né, e o José. Todo mundo acompanha, mas a gente sabe também a quantidade de negatividade que se tem em quem acompanha esse dia a dia de Virgínia e dos seus filhos agora que são o alvo. Mas aí a gente vai para aquele ponto que a doutora falou. Os pais são os responsáveis, mas quando os pais não têm noção do que podem estar trazendo para essas crianças. E a gente vai mais uma vez para a base. Falando de atrizes, a gente tem uma Maísa, né, que é uma querida, né, e super ligada aos pais, e a gente tem uma Larissa Manoela, da mesma geração da Maísa, que rompeu com os pais por perceber, segundo ela, que ela estava sendo usada por eles. Isso é um contexto muito pesado, Nanda. Vocês que lidam com redes sociais, o que é que a gente pode deixar de recado para as pessoas em relação a isso? É um negócio bem complicado. Olha, é bem, bem difícil, porque assim, como quem lida com rede social, como especialista de rede social, e não sendo mãe, é muito mais difícil a gente passar essa mensagem, porque é simplesmente algo muito novo que está acontecendo. Então, assim, as mães não sabem, eu digo mães de forma geral, pelo exemplo da Virgínia, mas os pais, de certa forma, eles também não sabem que maldade pode ser vista com o conteúdo que se gera, né? A Larissa Manoela e a Maísa são ótimos exemplos, mas a Larissa Manoela, ela também foi uma criança que sofreu muito por ter uma imagem sexualizada. Não que a família não tivesse controle, não que o veículo que ela trabalhasse não tivesse controle, mas porque a gente sabe que existe os doentes, pelo que a própria delegada explicou, a pedofilia como uma doença, que vai pegar aquele conteúdo e vai usar da forma que quer. Então, é realmente algo que foge muito do controle. Então, a única questão, por isso eu entendo mães como Sandy, por exemplo, que protege tanto a imagem dos filhos da mídia a ponto de ninguém ver, de ninguém saber, de ninguém saber o rosto. Eu acho que é uma proteção tanto em relação à educação deles, né, em ninguém saber, pela segurança, né, ninguém saber quem são os filhos e não saber onde estudam e não saber o que fazem e tudo mais, mas é também uma forma de proteger de quem está vendo a vida deles na internet. Eles sempre foram crianças visadas, né? No caso, Sandy Júnior. Que as pessoas viram eles crescerem na mídia, mas aí talvez por ter tido essa vivência, talvez ela tenha tanto cuidado, esse excesso de proteção de digamos assim, proteger tanto a imagem desses filhos. Então, assim, é algo que, mesmo como especialista em rede social, talvez por viver tanto tempo na rede social, que a gente fique, de certa forma, um pouco
com excesso de cuidado. É simplesmente não mostrar. Mas e aí, o que faz? Se a rede social hoje em dia é tão ligada à nossa vivência. É mostrar o nosso dia a dia. Os filhos fazem parte da rotina. Eu entendo um pouco o lado da Virgínia. É conteúdo de trabalho também. É o conteúdo do trabalho dela. Ela é uma pessoa que mostra a vida dela de uma forma muito espontânea, entre aspas, e os filhos fazem parte da rotina dela. Então, como que seria proteger tanto essa criança a ponto de não aparecer na rede social dela, enfim. Então, são linhas tênues em relação a posso mostrar ou vou proteger totalmente. Porque, de fato, a gente não sabe o conteúdo de quem está vendo, a cabeça da pessoa que está vendo, como que ela vai interpretar aquilo. Porque a Melody foi um ótimo exemplo que vocês deram, porque ali era o pai que é responsável. E o próprio pai permitia essa sexualização. O próprio pai agendava shows para fazer em horários inapropriados, em locais público, né? Com público inapropriado, com adultos que usavam de droga, de bebida e etc. e tal. E ele permitia que a filha dele tivesse a imagem sexualizada ali dentro. Então, assim, não dá para ser um pai irresponsável como o pai da Melody, mas eu não vejo mães como a Virgínia ou mães que fazem conteúdo de maternidade como irresponsáveis, simplesmente porque é algo tão novo que ainda não está sendo, digamos assim, essas mães ainda não estão entendendo como proteger os filhos. Porque, de fato, a gente não sabe quem está vendo. E como a doutora Érica falou, não é tão... a legislação é a mesma, mas a atuação vai de interpretação e até isso dificulta também. É um assunto a se conversar muito, né, doutora? Sem dúvida. E é um assunto novo, né, que avança de forma absurda e a legislação ela não avança da mesma forma. Então, a gente fica à mercê de interpretações, né? Inclusive, sobre esse vídeo, né, que viralizou do Felca, da adultização. Posteriormente a isso, a gente vê um movimento muito grande na nossa Câmara dos Deputados, do Senado, de formalizar grupos de estudo, grupos de trabalho, para entender, para poder formar uma nova legislação acerca disso. Mas, assim, infelizmente, a nossa legislação ela não consegue acompanhar as evoluções, principalmente das redes sociais. E isso, o que é que eu entendo, eu sou mãe, né, e trabalho também nessa área dessa preocupação familiar, né, da exposição demasiada de crianças e adolescentes em redes sociais. Eu acho que hoje nós temos uma necessidade muito grande de ser vistos, né? A gente tem que colocar tudo em rede social. E, assim, bom senso não é para todo mundo, porque senão não seria necessário ter legislação acerca disso e tudo mais. Mas o que eu acho que pais e responsáveis têm que ter em mente, a rede social, muitas vezes a gente acha que está protegido, dando um celular a uma criança e não deixa a criança, por exemplo, ir brincar no parquinho da esquina, sendo que não sabe que com o celular ela está mais em perigo do que no parquinho. Então, os pais têm que ter esse cuidado. Os pais que eu falo são responsáveis, porque muitas vezes os próprios pais também não têm esse cuidado e acham que expor está ótimo. Então, assim, tem que ter esse cuidado no sentido do que expor, né? Como eu disse, nunca colocar a criança sem roupa na internet, né? Nunca colocar a criança de fralda, de roupa de banho na internet. Se for colocar, meu cuidado é rede privada. Muita gente não consegue porque trabalha com isso e precisa ter a rede exposta. Então, se tem a rede exposta, não colocar crianças com pouca veste, ou então de calcinha ou de fralda nas redes sociais. E não colocar, por exemplo, crianças fazendo dancinhas, que às vezes a gente sabe que acontece porque ela viu, enfim. Dancinhas que têm um cunho mais sexual, né? Logicamente que a gente vai ver uma criança, nunca vai pensar do ponto de vista sexual, porque a gente não pensamos dessa forma, nós não pensamos dessa forma. Mas ninguém sabe quem está do outro lado da rede e pode ver aquela dancinha da criança e achar, eita, e ativar alguma doença que ele já tenha, né? E, a partir disso, sua criança ser objeto disso. Então, ter esse cuidado, mesmo que eu não consigo não postar, eu acho muito bonitinho, eu quero que as outras pessoas vejam, mas tenham esse cuidado, né? E, assim,
O que eu acho que esses grupos de trabalho e tudo mais têm que chamar a atenção são para as plataformas. Às vezes a gente vai postar. Eu estava até falando ontem, estava dando uma entrevista, a gente vai colocar, por exemplo, na inteligência artificial, alguma matéria, alguma coisa de abuso sexual, alguma coisa no sentido de ajudar o meu trabalho. Por exemplo, eu coloco alguma ferramenta. Ela bloqueia na mesma hora. Bloqueia na mesma hora qualquer narrativa que traz um cunho de abuso sexual, né? Usando nos meus relatórios, no meu trabalho, nas representações. E por que a plataforma não faz a mesma coisa? Né? Muitas vezes vídeos violentos, eles são bloqueados, mas quando tem algum cunho desse, eles não são bloqueados. Então, tem que ter aí essa questão da plataforma, esse cuidado e esse bloqueio também, como há em outras situações. Eu já até comentei aqui na redação, acho que foi ontem, Renata, sobre isso. Se acontece um crime na rua, as forças de segurança têm que dar conta. Se acontecer na minha casa, eu posso ser acusado de conivência. Sim. Se acontece na plataforma, não acontece nada? Nanda, só para concluir essa questão da tecnologia, né? Até uma denúncia para se fazer, a gente sabe quando alguém perde um perfil, o quanto é demorado, né, para que esse perfil saia do ar. Então, essa tecnologia, as autoridades precisam estar atentas a isso para que elas demonstrem algumas ferramentas mais eficazes para a gente se livrar logo desse conteúdo, né? Isso, um contato acessível e eficaz, de fato, né? Porque é muito mais do que só o conteúdo que se gera. A preocupação grande também é em relação ao conteúdo que chega a essas crianças. Então, assim, os pais podem ter esse cuidado em relação a fiscalizar o que o seu filho segue, o que seu filho tem acompanhado, mas e se aquele conteúdo vai vir de alguma forma, a plataforma não vai bloquear. Principalmente porque eu entendo o que a delegada falou em relação a alguns termos que a plataforma bloqueia, mas os pedófilos, eles têm artifícios, e foi isso que o vídeo do Felca denunciou muito. Eles têm artifícios os comentários são feitos em GIF. Por quê? Porque GIF é mais difícil da plataforma identificar. Eles fazem códigos, eles têm formas ali de se comunicar entre si. De dizer para onde eles estão, de dizer, né, onde vão encontrar esse conteúdo. Uhum. Então, esses códigos realmente tornam a plataforma, torna mais difícil para se fiscalizar e até para a própria plataforma. Mas se a plataforma fosse um pouco mais acessível de ter esse contato, talvez fosse uma forma de ser mais eficaz em relação às denúncias. E né? não ficar tão impune, né? Exato. Nanda Salles e doutora Érica, muito obrigada pela participação de vocês. A gente queria mais tempo, porque o assunto realmente rende bastante, mas não vão faltar oportunidades. Muito obrigada a vocês. E, realmente, o assunto renderia meses de discussão, tanto que o programa está falando sobre isso desde o início, né? Isso. É verdade. Muito obrigada. E é muito importante, né, essa pauta, e muito importante canais de comunicação tratarem sobre esse assunto, porque há muito tempo que eu vejo, de forma muito prejudicial, esse excesso de tela para crianças, até o próprio comportamento das crianças de se fechar no mundo deles, ao invés de conexão com o mundo externo. E temas como esse abrem os olhos dos responsáveis que acham que, como eu disse, que a criança está lá dentro do quarto com o celular, está segura, e não está. Pelo contrário, ela está tendo acesso ao que o mundo externo talvez ela não teria. Então, ela está tendo acesso a um mundo que você não está tendo controle. Então, os responsáveis têm que estar extremamente vigilantes, têm que olhar a rede social mesmo. Não é a privacidade. Criança não tem privacidade, entendeu? A privacidade é onde está o perigo, porque você tem que estar vigilante ao que seu filho está tendo contato, ao que está consumindo, e a prevenção é tudo. Depois que ocorre o crime, aí é mais difícil ainda, até do ponto de vista psicológico, de tirar esse trauma, de reaver essa situação. Então, a gente tem que evitar que ocorra. E a gente sabe que essas investigações, vocês têm acesso a coisas terríveis, né? Enfim. 9h10. Eita, estouramos, né? Eita. Ela já está aqui olhando. Tá ali.